Nós, homens e mulheres, no nosso país, temos uma certa compreensão, né, do que é que significaria o futuro. Afinal, nós somos um povo, especialmente os mais idosos como eu, que fomos marcados pela ideia de que nós somos o país do futuro. Talvez sejamos, inclusive, o único povo que tem saudade do futuro. Né? Dói em nós, às vezes, o país que nós seremos um dia. E é claro, aquela ideia de futuro, ela está sempre ligada à noção de uma nação criança, um país criança. E quando se pensa em futuro, eu fico assustado com algumas situações e fico imaginando, inclusive, o quanto que muitas crianças hoje vivem exatamente essa possibilidade. A possibilidade de um futuro temeroso que as leva, e eu quero desenvolver um pouco mais esse raciocínio, que as leva a viver o presente com uma intensidade quase insana em várias situações. Afinal de contas, nós estamos, e talvez assim sejamos, eu vez ou outra levanto isso, talvez nós sejamos a primeira geração de humanos no Ocidente que não cuida direito da próxima geração. Em outras palavras, nós estamos fazendo o que se chama de saque antecipado do futuro. Sacando o futuro por antecipação. Gastando o futuro por antecipação. De maneira geral, na história humana, a geração atual cuida da próxima. Cuida dos recursos, cuida da sobrevivência, cuida da possibilidade de meios de existência. No entanto, a voracidade do nosso cotidiano, a maneira como nós desmontamos as condições de existência coletiva, à medida em que o ego-narcisismo é mais presente na nossa frente, nós acabamos esgotando, como eu dizia há pouco, condições de existência no futuro. E acabamos, inclusive, anunciando isso às crianças e aos jovens. A primeira coisa que se coloca para nós, claro, do nosso horizonte, para falar de mundo da criança, é pensar de que criança nós estamos falando. Ou o que é uma criança nos tempos que nós estamos vivendo. Claro, para alguns de nós, por exemplo, com mais idade, uma criança era aquela que caracterizava a existência até os 14, 15 anos de idade. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente foi estabelecendo uma fronteira mais formal e colocou 12 anos como sendo o início da adolescência. Embora, claro, né, a própria noção de adolescência ela seja móvel. São sempre conceitos e fronteiras bastante móveis. Mas, se nós olhamos hoje, uma criança não é algo que se possa caracterizar e fechar dentro de um determinado momento de faixa etária. A postura, a possibilidade de ser criança, ela é um pouco mais múltipla. Aliás, ela atinge, inclusive, alguns adultos. Virou, entre outras coisas, uma das modas mais fortes entre nós, tentar reavivar em cada um e em cada uma a sua porção criança, o seu lado criança. Inclusive porque, por uma parte de nós, a infância ainda parece um passado agradável e delicioso. Olha que coisa curiosa. Nós estamos sacando o futuro por antecipação. O que é que isso significa? Nós estamos gastando os meios que permitiriam a existência de próximas gerações. Esta ideia é marcada, inclusive, pelo modo como nós anunciamos isso hoje às crianças. A gente acaba, inclusive, como eu disse, se assustando um pouco. A gente chega a dizer a elas, vez ou outra, não haverá futuro. Não haverá meio ambiente, não haverá trabalho, não haverá segurança. Vocês não têm futuro. E tem mais, vocês não têm presente. Porque isso que vocês comem não é comida, é porcaria. Isso que vocês ouvem não é música, é barulho. Isso que vocês usam não é roupa, é andrajo. E tem uma coisa ainda, vocês não têm passado. Eu tive infância. Eu tive infância, vocês não têm isso. Isso cria algo extremamente terrível, que é olhar para algumas crianças com a ideia de um presente eterno. A ideia de que não havendo passado nem futuro, o presente tem que ser usado até o limite da condição que ele carrega. Aliás, está em moda hoje, e basta ver isso, inclusive com crianças de 10, 12 anos, a perspectiva que é a adoção daquilo que, no meu entender, é a pior contribuição que o mundo romano nos legou. De todas as ideias que o mundo romano nos legou, muitas delas são extremamente positivas. Mais uma, eu acho, maléfica, que é a ideia do carpe diem, do seize the day, do aproveite o dia. Essa ideia do carpe diem, ela é típica no mundo romano
dentro de uma estrutura, de uma sociedade que vive na opulência, que vive da opressão sobre outros povos e, especialmente, que utiliza a luxúria como sendo uma forma de vida e, portanto, você precisa existir até o limite da tua capacidade do momento. Eu acho hoje a noção de carpe diem muito arriscada, muito perigosa, porque ela dá a noção de que é o seguinte: não havendo história, aproveite-se o momento. Portanto, se você tiver que beber, beba até o teu limite. Se tiver que dançar, dance até ultrapassar o limite. Você, por exemplo, vê hoje muita gente, não só adultos, crianças também, que acham que a história acaba agora. Um mundo marcado por uma insatisfação acelerada e por uma ansiedade muito grande. A nós foi anunciada a possibilidade de futuro. Foi anunciada a ideia de que nós teríamos uma trajetória de existência e que essa trajetória, não só ela ia em direção ao futuro, como ela tinha uma outra característica. Ela era marcada por uma obsessão evolucionista. Ou seja, amanhã vai ser melhor. Pode deixar. Hoje você padece, hoje você tem algumas dificuldades, hoje você é atropelado por atribulações, mas fique tranquilo, o futuro brilhará. Aliás, a expressão que alguns de nós ouvíamos e usávamos era: o futuro é radiante. Essa expressão, que foi extremamente forte para vários e várias de nós, de maneira que, marcando a nossa vida, pudesse nos anunciar sempre um horizonte promissor, hoje ela não é tão nítida dentro do dia a dia de uma parte das crianças. Onde que a gente encontra essas crianças? Nós, professores, eu sou professor também, nós as encontramos quando elas crescem. Quando elas deixam de estar na faixa etária criança, mas continuam crianças em várias das coisas. Onde nós as encontramos? Nós as encontramos no nosso local, onde elas convivem com mais gente que é conosco. Aliás, eu vou dizer uma coisa que talvez uma outra pessoa que não seja da área de educação não saiba. Nós somos normalmente professoras e professores, não eu, que sou professor da universidade, mas aqueles ou aquelas que atuam no ensino fundamental, na educação básica, nós somos quase sempre, às vezes, o único adulto que põe a mão numa criança durante o dia. Põe a mão mesmo, com licença, de encostar na criança. Inclusive porque na vida veloz, alterada que nós temos no cotidiano, nós somos a primeira geração de adultos nas cidades grandes e médias que sai de casa mais tarde que os filhos. Nas grandes metrópoles, de maneira geral, as crianças saem 6h15, 6h30, 6h30, na Kombi, na van, no ônibus, e os pais saem 7h15, 7h30, sem as crianças. Algumas cidades ainda mantêm essa lógica de alguém levar o filho para a escola. Mas veja só que coisa curiosa, durante séculos na história humana, especialmente no Ocidente, os adultos acordaram as crianças. Acordar, de pôr a mão, dizer: filha, está na hora da escola, levanta, acorda. Aí ela acordava, ia, sentava na beira da cama e ficava. Aí ia lá, acordava outra vez, fazia tomar banho, punha a roupa. Hoje as crianças dispõem, inclusive, de uma tecnologia automática para serem acordados. O próprio celular. A criança com 10 anos de idade ou 9, se ela utiliza um celular, ou ela tem aquilo, ou ela tem, às vezes, no aparelho de som. Ela se acorda. E ela é regrada em relação a isso. Ela se acorda e, se ela está numa família de classe média ou superior, o único adulto que ela encontra no cotidiano é aquele ou aquela que presta serviço para ela dentro de casa. Que, aliás, ela se habitua desde pequena a caminhar com ela. É aquela pessoa, normalmente uma mulher, né, que tem a tarefa de ser empregada doméstica, que muitas vezes leva a criança até a escola. Ou leva até a escola, ou leva até o veículo que vai levá-la para a escola. Qual é o nome em grego que se dava ao escravo que levava a criança para a escola na antiguidade clássica? Pedagogo. Pedagogo. Esse é o nome do escravo que levava a criança. Por quê? Paidos, em grego, é criança, agogen é conduzir. Havia uma profissão dentro da distribuição do trabalho escravo. Assim como tinha copeiro, assim como tinha cozinheiro, tinha segurança, tinha lavadeira, tinha uma profissão. Era aquela que pegava a criança pela mão e levava para a escola. O nome foi pedagogo. Claro, com o tempo, por extensão, esse termo passou a designar, né, quem se responsabilizava pela educação em geral dessa criança. Olha que coisa curiosa.
Dentro dessa perspectiva, né, dessa visão de levar, muitas vezes a criança não encontra hoje no seu mundo, desde que ela cresce, outra companhia, e esse é um dado importante, a não ser, primeiro, em larga escala, especialmente os filhos de camada média e superior, em larga escala encontra o mundo feminino à sua frente como uma referência. Claro, não estou dizendo que o mundo feminino não tenha a sua força, a sua riqueza e a sua necessidade, mas ele não é um mundo exclusivo. De maneira geral, hoje, as crianças, quando se tornam adolescentes ou jovens e chegam para nós na universidade, eles são muito femininos no comportamento. Afinal de contas, eles são criados e convivem desde pequenos, em grande parte, ou com uma mulher que trabalha na casa, ou sendo acompanhados de manhã assistindo TV, com mulheres que fazem programas de manhã. Em alguns estados do Brasil, inclusive, isso traduz um transtorno na hora da escolaridade. De maneira geral, as apresentadoras de TV de manhã são loiras. E a criança, quando ela chega na escola, especialmente se ela não é de determinada camada social, quando ela entra na sala de aula, ela estranha a professora que ela tem na primeira série. Se a professora não for loira, por exemplo, isso traz algum desconforto entre o que ela está habituado como forma de aprendizado, de comunicação. Afinal de contas, ela passou 4, 5 anos sendo ensinada por alguém virtual, mas não tão virtual, e de outro lado, com outro tipo de imagem, de figura. É muito comum em alguns estados brasileiros, especialmente aqueles em que há uma parcela grande, né, de afrodescendentes, em que haja um descompasso em relação à entrada dentro do aparelho escolar. Não é só a preparação da criança para que ela lide com aquilo que a escola tem de especificidade, mas também com o hábito dela social ou até de convivência em relação ao que ela conhece. Quem não é da área de educação nem sempre percebe essas coisas. Essa criança que eu disse que se acorda sozinha, que às vezes faz a própria higiene, sem que alguém fique ao lado, e não tem ninguém que confira como ela está vestida, porque ela se troca, se veste e sai, e o café que ela toma nem sempre coincide com o horário dos adultos, e ela vai. O único adulto, insisto, com quem ela toma contato normalmente em casa é a pessoa que trabalha na casa dela, para quem ela dá ordens, e com a qual ela mantém uma relação, né, de autoridade ou de hierarquia. Quando ela chega na escola, ela encontra um outro adulto, nós. E esse adulto também decide dar a ela ordens. Isso produz um confronto muito forte em vários momentos. Aliás, algumas dessas crianças hoje estão chegando a um ponto, inclusive entre nós, dentro da educação, a imaginar algo que não acontecia antes. Crianças de 10, 11, 12 anos que, durante uma discussão, por exemplo, numa sala de aula, viram para a gente, põe o nariz no teu dedo e diz assim, eu pago o teu salário. Como se a nossa relação fosse mediada pelo Código do Consumidor. Como se a relação de autoridade docente, não o autoritarismo docente, mas a autoridade docente, ela fosse mediada por um contrato. E é claro que isso traz distúrbios na relação no cotidiano. Agora você imagine, essa criança que em grande parte, ela não tem convívio cotidiano com os pais. Esse convívio ele é muito remoto. Quando muito, ele é controlado de forma eletrônica pelo telefone, ou a relação ela é um pouco distante. Essa mesma criança, ela acaba encontrando no espaço escolar um espaço onde ela tem convivência, mas onde ela tem também, às vezes, algumas regras. Eu vou descrever um pouco, você que é mais idoso ou idosa como eu, talvez se lembre, como é que era a tua casa, por exemplo, há 30 anos. Vamos supor que você tivesse, isso daqui fosse uma casa, um apartamento de classe média há 30 anos. O que ele tinha? Sala, quarto, quarto, quarto. O que tinha na sala? Tinha uma parede de TV, tinha sofá, tinha às vezes a mesa de refeições, etc. Tinha um lugar de convivência. O que tinha no quarto? Tinha vitrola também aqui, né? O que tinha no quarto? Cama, guarda-roupa e às vezes um rádio. Cama, guarda-roupa e às vezes um rádio. Você chegava do trabalho às 6h30, 7 horas no máximo. Houve um tempo na história da humanidade que a gente chegava nesse horário. Chegava às 6h30, 7 horas do trabalho, passava pela sala
ia até o quarto, trocava de roupa, põe um outro tipo de sapato, uma roupa mais confortável, voltava para a sala. Saía, voltava, chegava aqui no quarto, trocava, voltava para a sala. O outro chegava, voltava para a sala. O que se fazia na sala? As pessoas se encontravam, convivia. Às vezes discutia, brigava, porque era uma televisão só. Tá? Um queria ver uma coisa, outro queria ver outra. Um queria assistir, outro mandava abaixar e assim por diante. Então ficava, mas era uma estrutura de convivência. Como toda convivência, tem conflito. A questão é que nos últimos 30 anos, o avanço aceleradíssimo da tecnologia e o barateamento dela, o ausentar-se contínuo nosso dos adultos para poder continuar sobrevivendo com as mesmas condições de sobrevivência. De repente, os adultos da casa tivemos cada vez mais de ficar ausentes. Tá? O apartamento, a casa, tem essa configuração. Tá? Sala, toca, toca, toca. O que tem na sala? A sala. Tanto que é um lugar que as pessoas não vão. Só quando tem visita. A tal ponto que você tem, por exemplo, ali, você tem o sofá, você tem os lugares, você tem a mesa, mas é um lugar onde as pessoas não vão. Só quando tem alguém de fora, desde que ele não seja amigo dos filhos. Normalmente, se for um adulto, aí ele fica na sala. A sala está sempre arrumada. Sempre. Até as almofadas estão no lugar. Que é uma coisa estranhíssima, porque é um lugar de convivência, né, ele não é arrumado. A sensação é que a sala está pronta para qualquer momento entrar uma das revistas por aí e fotografar a sala. Ah, está pronta. O que tem no quarto? Na toca? Tem TV, DVD, às vezes tem aparelho, tem cama, tem computador, tem internet, isso. Hoje cada um chega às 7h30, passa pela sala, vai para a toca e fica. Outro chega às 8h30, vai para a toca e fica, outro vai para a toca e fica. Qual seria o único momento dessas gerações se encontrarem? Na hora da refeição. Mas uma diabólica invenção, aparecida entre nós em larga escala há 12, 13 anos, permite que hoje cada um coma na hora que quiser, de preferência dentro da toca. Porque a refeição, que antes tinha que ser esquentada de uma vez só, hoje ela pode ser com o micro-ondas esquentada no momento que desejar. Aliás, qual é a noção por trás disso? Liberdade. Liberdade, meus filhos são livres, eles se viram. Claro, se viram, sim. Precisa, inclusive, observar qual é o impacto que isso carrega nas crianças. Isso traz, claro, uma outra dimensão. Qual é, portanto, o local de encontro de uma comunidade dessa em que adultos se encontram com crianças, se for na mesma família? Qual é o local de encontro? O shopping. Certo? O shopping. É o lugar onde vamos ao shopping e aí, então, sai uma comunidade, né, em deslocamento. Essa comunidade de deslocamento se encontra dentro do carro durante um certo tempo e depois se separa dentro daquele local. Não estou, evidentemente, fazendo nenhum tipo de menção ao retorno ao passado. Isso seria uma tolice. Estou falando de coisas que se perderam e que não poderiam e que ajudam a entender um pouco, né, o mundo da criança hoje. Como é que ela olha a realidade, como é que ela percebe. Inclusive, ela entende que as relações elas têm mesmo que ser rápidas. Exemplo. A ideia, entre outras coisas, da noção de fast. Tudo é fast. Essa noção, inclusive, ela chega à ideia do fast food, que é uma coisa estupenda. Né? Essa noção estupenda, ela implica, por exemplo, que uma família, por exemplo, é capaz de sair, comer e voltar em 15 minutos. E entender isso como qualidade de vida. Né? E faz uma coisa básica. Nessa convivência, a lógica é a seguinte. Você sai, pai, mãe, às vezes normalmente pai e filhos vão, chegam no lugar, né, e vai, encosta no balcão e escolhe a comida pelo número. Que é uma maneira que você está dispensado de raciocinar. Aquilo já está, é prático. Cuidado, porque nem sempre o prático é o certo. Muitas vezes ele é só o prático. Tá? Aí você escolhe pelo número e aponta, faz o. Aliás, é uma comida familiar. Ela é a mesma coisa aqui em Singapura, em Assunção, em qualquer lugar. Tanto que você se sente em casa, que é uma casa universal. Tá? Você sente que qualquer lugar é familiar para você, porque você comerá a mesma coisa com o mesmo sabor. Portanto, é uma indiferenciação. Por isso que criança não dá trabalho em nenhum lugar. Basta que você consiga conduzi-la, né, ao repasto universal. Tá? Ora, chega, se escolhe. Aí alguém te entrega uma bandeja e você vai e procura um lugar para sentar, onde nunca a cadeira e a mesa são adequadas. Não há ergonomia quase. Porque a ideia é que você não fique.
que você consuma e saia, ganhando tempo. Tempo para... Essa é uma questão. Tempo para conviver? Para ficar mais junto? Essa é uma coisa tão forte que nós, por exemplo, hoje nós estamos sem tempo, e as crianças aprendem isso, para a morte. Vou contar uma coisa que você que é mais jovem talvez não imagine. Há 20 anos, quando um de nós morreu, um amigo nosso, a gente parava tudo que estava fazendo e ia lá. Parava tudo, viajava, ficava a noite inteira junto. Hoje, se você recebe um aviso agora, que alguém faleceu, você fala, vou ver se eu dou uma passada lá. Aliás, o cara morre às 10 da manhã, se der, você enterra até às 5 da tarde, tá, para fazer. Daqui a pouco nós vamos ter velório drive-thru. Tá? Você ri, já tem 5 na Califórnia. Certo? Porque é uma questão prática. Você entra com o carro, tá? Você põe a mão sobre o corpo, você faz uma oração, ou deixa registrado lá, e aí você vai. Isso não é brincadeira. O Brasil inventou, e é uma tecnologia nossa, a invenção, inventou ano retrasado, o primeiro velório que tem uma webcam. Certo? Ela fica sobre o caixão, e aí você pode acompanhar. O que a criança tem com isso? Crianças hoje não são mais levadas em velório por adultos. Os adultos acham que tem que poupar as crianças. Cautela, crianças não vão sendo preparadas para a perda. A perda faz parte mesmo da existência. Atenção, com a morte a gente não se conforma, mas a gente se conforta. Ou seja, a gente ganha força junto. E esse é um dos sinais mais fortes de humanidade na nossa história. O fato de nós não aceitarmos a morte individual ou próxima. A tal ponto que quando um de nós falece, a gente não deixa isso para lá. A gente faz uma série de cerimônias, a gente se junta, a gente gruda, a gente faz quase uma almôndega em torno daquele que perdeu alguém para ele se sentir fortalecido. Hoje você já quase não tem. A criança não vivencia mais isso. Qual é o argumento? Eu não quero que ela passe por isso. Depois ela não sabe enfrentar perda, às vezes de ano letivo, perda de trabalho, perda de pais que se separam, perda física mesmo de alguém, e assim por diante. Como se preparar? Você não está preparando. Uma parte delas, inclusive, se habituou, digamos, com a ideia de morte apenas no videogame, em que você tem uma personagem que quando falece, você vai lá, reinicia, e aí volta outra vez. Mas não é assim. A lógica é outra. Esse mundo da criança, ele é um mundo que vem sendo afastado um pouco da convivência com os adultos, e de outro lado, ele é um mundo marcado por algo extremamente forte, que é o mundo da impaciência. Impaciência. Perguntinha. Por que é que uma aula dura 50 minutos? Isso que eu fiz é outra pergunta. Por que uma aula dura 50 minutos? E não 70, 35, 108? Capacidade de concentração das crianças, detectada isso no início do século XX. No início do século XX, a psicologia fez um estudo na área de educação para ver quanto tempo uma criança conseguia focar algo sem perder a atenção. No início do século XX, se chegou à conclusão que era 50 minutos no período noturno, diurno, 45 no noturno. Essa pesquisa foi refeita há 3 anos. Hoje o tempo médio que uma criança presta atenção em algo sem perder o foco é 6 minutos. Por que isso? Porque tudo é fast, tudo é veloz. A linguagem, inclusive, a linguagem de videoclipe, a linguagem da conversa. E porque os programas infantis de manhã, o Jean lembrou aqui, eu faço programa de TV, nos programas de manhã infantis, os blocos têm 6 minutos. Presta atenção nisso. O programa é blocado de 6 em 6. Ou seja, a apresentadora fala, põe um desenho, 2, plaf, 6 minutos, vem um break. Vem outro, vem publicidade, volta ao programa, 2 desenhos, 6 minutos, paf, outro break. Isso vai criando outra lógica de conversar, de lidar. Inclusive, porque as crianças que cresceram nos últimos 15 anos, elas passaram a usar uma ferramenta que produz um nível altíssimo de impaciência entre nós, que é o controle remoto. Vou contar uma coisa que talvez você que é jovem não imagine. Quando há 20 anos os controles remotos estavam aparecendo, olha o gesto que eu vou fazer. Se eu quisesse mudar de canal, portanto, mudar o meu foco de atenção, eu tinha que levantar, fazer um movimento, ir até lá e mexer. Aí eu voltava e sentava outra vez. Se eu quisesse mudar de atenção de novo, eu tinha que levantar, e isso dava um trabalho danado.
Em compensação, você ficava mais fixado, né, em alguma coisa. Hoje, a impaciência ela é altíssima. Aliás, nós adultos somos assim, as crianças também. Você pega, por exemplo, na TV, você tem TV a cabo, você põe no canal 3 e vai tuf, 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 tuf. Chega no último, você volta tuf, 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 tuf. E fala, não tem nada para ver nisso aqui. É um nível fortíssimo de impaciência. Essa impaciência, ela produz efeitos, claro, fortes no nosso cotidiano. Um deles é a impaciência com o outro. Você não tem paciência, às vezes, para maturar, para cuidar, para prestar atenção. Só por curiosidade, se eu perguntasse aqui agora, né, num café filosófico, onde tem pessoas como nós que apreciamos, entre outras coisas, porque o podemos, apreciamos também a arte, literatura, filosofia, pergunto eu, quem entre nós tem um filho ou um neto que está estudando piano clássico? O número de pessoas que vai levantar a mão é 1 ou 2. Atenção, hein, nós vamos perder essa arte. Ela vai desaparecer do nosso horizonte. Porque a gente não tem mais paciência e nem ele. Você chega para a criança e diz assim, você tem que estudar piano. Ela fala, que legal, quanto tempo? 9 anos, horas por dia. Não quero. Tá bom, você que sabe. Essa lógica é assim, passa por uma outra ideia. Você já imagina dizer para alguém que ele vai estudar 9 anos para aprender a fazer alguma coisa? E que ele vai ter que ficar horas por dia mexendo numa relação de absoluta impaciência? Essa impaciência, ela povoa bastante o mundo da criança. Cuidado para não cair numa armadilha. Essa impaciência atinge a escola, que é onde a criança passa uma parte significativa do seu tempo, mas não cai numa armadilha. Muita gente diz que as crianças não gostam da escola. Não é verdade. As crianças adoram a escola. O que elas têm alguma dificuldade com as nossas aulas. Mas a escola elas adoram. Na segunda, 7h10 da manhã, está fervendo de criança na porta da escola. Alegre, correndo para lá e para cá. Aí toca o sinal de entrar, vai tudo quieto para a sala de aula. Entra ali, fica sentado, depois, na hora que toca o sinal do intervalo, aquela alegria, elas saem correndo e se abraçam. Tanto que você tem que pôr gente para cuidar delas, senão elas se matam. Tá? Vai para lá, para cá, e toca o sinal outra vez, elas voltam tudo outra vez. Toca o sinal para ir embora, elas vão embora para casa? Não vão, elas ficam ali, ó. Se a aula acabar mais cedo, elas não vão embora, elas ficam lá, você tem que ir tocando, senão elas não vão embora. Sabe do que elas não gostam muito? Olha que criançada perdida. Não gostam muito das nossas aulas. Coisa estranha. Você pega um menino ou uma menina de 12, 13 anos de idade, 10 anos de idade, e coloca durante 6 horas, 5 horas no dia, sentado nos bancos de pau, vendo alguém escrever com uma pedra em outra pedra, falando para ele coisas interessantíssimas. Coisas fundamentais para a existência humana. Por exemplo, o nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos. Qual é a capital da Tanzânia? Qual que é o peso atômico do bário? Como é que você identifica a diferença entre uma adjunta de nominal e um complemento nominal? Quais são os afluentes da margem esquerda e direita do Amazonas? Como é que você identifica uma mitocôndria? Como é que você calcula a trajetória de uma bala de canhão, que é uma coisa que tem tudo a ver com a existência? E culmina tudo isso mandando ele ler uma obra estupenda para ele agora, que é Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Sabe qual que é a solução? Sabe o que eles querem fazer, se eles puderem? Eles escapam. Como não? Tem lugares que tem porta para as pessoas não entrarem. Teatro, né, cinema, estádio de futebol, e tem lugar que tem porta para as pessoas não saírem, que é escola, penitenciária e hospício. Né? São lugares onde você não necessariamente tem as pessoas com toda a adesão àquilo. Já imaginou? Já pensou? Ela fica ali horas e horas. Se ela puder, ela escapa. Como ela não pode escapar, o que ela faz? Ela escapa mentalmente. Ela não presta atenção. Ou ela fica desenhando outra coisa, ou ela vai fazendo uma coisa que para nós professores é irritante. Ela vai escorregando na cartinha. De quem é a culpa? Delas? Horror? Criançada perdida? Não sabe o que quer na vida. Já pensou? Eu falava uma coisa ontem, numa discussão lá no CP. Ele viu National Geographic, ele viu noticiário. Calcula-se que uma criança assiste em média a 3 horas de TV por dia a partir dos 2 anos de idade. Isso dá 1.000 horas num ano. Dos 2 anos de idade até os 7, quando ela formalmente vai ser alfabetizada, ela assistiu 5.000 horas de televisão. Ela viu noticiário, ela viu propaganda, ela viu filme pornográfico.
ela viu novela, ela viu filme de violência, ela viu atentado às torres de Nova York, ela viu o jogo do Palmeiras, todo tipo de horror que você pode imaginar. Já pensou? Depois dela ter assistido 5.000 horas de televisão, ela sentou no primeiro dia de aula ali, e nós, professores, começamos a aula dizendo assim: a pata nada. A pata nada. Quase que elas levantam e falam: leve-me ao seu líder. O mundo dessas crianças é um mundo complexo. Que tipo de modelo se terá? Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os 3 e sou. Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito: ser, 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 Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a... Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Quero eu ser como meu pai? Aliás, meu pai diz assim: você precisa trabalhar, trabalhar é importante, só o trabalho é que torna alguém digno. Mas ele vê, às vezes, o pai entrando em casa no final do dia do trabalho, dizendo assim: não aguento mais aquele trabalho. Se eu pudesse, eu pôr uma bomba naquilo e explodia tudo. Se eu pudesse, eu sumia. Siga-me. Quem é teu líder? Ou ela vê a mãe, olha que coisa, vê a mãe reclamando, mas a mãe reclama, o pai reclama, mas diz assim: não aguento mais essa vida. Por que eu fui ter filho? Claro, você diz assim: mas isso mães sempre falaram. É que mães às vezes falavam isso, mas vez ou outra até conviviam conosco, assim como alguns pais. Mas isso hoje, falado em alguns momentos específicos, parece que você vai carregar toda aquela força. Como é que era a sala da minha casa há 35 anos? E eu não vou falar isso para a gente voltar ao passado. Eu vou falar isso apenas e tão somente para a gente ver alguma coisa que se perdeu. Como é que era a sala da minha casa em Londrina, que é a cidade onde eu nasci, embora eu moro em São Paulo, há 35 anos? Era assim, ó. Aqui tinha uma mesa com cadeiras em volta, se essa aqui fosse a planta baixa. E sabe o que a gente fazia nessa mesa? Se eu contar, você que é mais jovem não vai acreditar. A gente almoçava. Não sei se você sabe o que é isso. A gente almoçava. Aliás, almoçava e jantava. Pais e filhos se encontravam, tomava bronca, dava risada, aprendia a não comer sem saída, ouvia a história da família. O pai às vezes era autoritário, mas convivia. Como toda convivência, tinha conflito. Aprendia a não pegar bife com a mão, nem batata frita, não pegar o último. E assim por diante. Aqui nessa parede, minha mãe tinha uma guarda-louça, que São Paulo chama de cristaleira, né, onde a gente guardava. Ela guardava tudo que tinha ganho no casamento para usar num dia especial, que nunca chegou, né, e que com o tempo ela foi distribuindo para filho, neto, etc. Aqui tinha uma área de circulação, a minha família é de formação católica, aqui tinha um altarzinho com a imagem de Nossa Senhora. Aqui tinha uma poltrona, aqui tinha outra, aqui tinha outra, aqui tinha a cadeira de balanço do meu pai com o rádio. Se eu contar, você não vai acreditar. As poltronas ficavam de frente umas para as outras. Sério. Sabe por quê? Porque a finalidade é que as pessoas se vissem. Aliás, sabe o que a gente fazia à noite? Se eu contar, você não acredita. A gente conversava. Vizinho era bem-vindo. Outro humano era bem-vindo. Quando o outro humano chegava, a gente se alegrava. Porque outro humano era uma possibilidade de uma vida. Crianças se animavam quando o outro humano chegava. O vizinho chegava, porque ele contava história, trazia novidade. Hoje, parênteses, outro humano é um transtorno. Aliás, você diz assim: olha, eu quero ir para casa hoje à noite, quero chegar lá, não quero ver ninguém, falar com ninguém, encontrar com ninguém. Muita gente diz isso, inclusive. Vocês vão ver uma coisa, tá? Eu estou aqui com vocês durante 10, 12 anos trabalhando, convivendo, mas vocês vão ver uma coisa: se eu ganhar sozinho na cena acumulada, se eu ganhar 20 milhões de reais na cena acumulada, eu sumo. Nunca mais vocês vão me ver. Essa expressão é uma expressão que vai sendo ouvida. Você sabe que tem gente que, na época que tinha blackout,
Não os produzidos. A CPFL não tem responsabilidade, claro. Mas quando houve aquela série de blackouts ano retrasado, lembram-se? Né, pelo país afora, quando as estruturas desligavam, teve família que entrou em pânico, porque não sabia o que fazer à noite. Não sabia, porque toda a relação é mediada por eletricidade. E de repente, você tinha essa circunstância, os filhos viraram assim e falaram: mãe, não tem luz, o que nós vamos fazer? Ah, vamos dormir. E aí lá vão 5, 6 humanos, cada um com história, desejo, projeto, sonho, cada um com possibilidade de cantar um pouco para o outro, fazer uma poesia, contar uma história, dar risada, e vão dormir. Um dia, há 35 anos, numa sexta-feira, no fim da tarde, meu pai chegou e tocou a buzina do Jeep. No Paraná se usava Jeep naquela época. E quando ele tocou a buzina do Jeep, nós fizemos o que a gente fazia todos os dias. A gente corria para abraçá-lo, os filhos. Aliás, houve uma época na história humana que quando os pais chegavam, os filhos corriam na direção dos pais. Certo? É sério. E nós corremos para abraçá-lo. Com qual finalidade? Porque a gente tinha um sentimento de gratidão. Primeiro corria para abraçar e depois reclamar de um outro irmão. Mas a gente corria porque a gente tinha um sentimento de gratidão. Que vinha da onde? Do fato de que ele trabalhava e nos sustentava. Hoje, atenção, no mundo da criança, a ideia de gratidão ela é muito escassa. Inclusive porque ela é assim no mundo dos adultos. Raramente se ouve a palavra obrigado. Tudo é obrigação sua. Tudo você devia ter feito. Agora, cuidado, hein? Eles não nasceram prontos. Como ninguém nasce pronto, tem alguma coisa estranha aí no meio. Alguma coisa nós fomos construindo nas relações que os contaminou também. E essa contaminação se deu na ideia de que você é um servidor. Aliás, em breve, as relações pais e filhos podem ser mediadas também pelo Código do Consumidor. Certo? Prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço. Olha que coisa estranha. Nesse dia ele chegou, e quando ele chegou dentro tinha uma caixa grande no carro, no Jeep, que ele trouxe e pôs aqui em cima. E ao colocar a caixa ali, quando ele abriu, o que tinha dentro? Uma TV Telefunken, preto e branco, a válvula, com os pezinhos de madeira. Você nunca deve ter visto uma dessas, senão você não estaria aqui. Tá? Olha que coisa interessante. Nesse dia, a partir desse dia, a nossa vida mudou. 3 grandes mudanças aconteceram. A primeira delas, a Secretaria de Esportes informa, sai de Nossa Senhora Aparecida, entra a TV bem aqui, ó. Bem nesse canto. Segunda mudança, as poltronas ficaram de frente para o aparelho. Terceira mudança, a gente não conversou mais. Aliás, não podia, não devia. Vizinho passou a ser mal-vindo. Outro humano passou a ser mal-vindo. O outro humano chegava, a gente continuava às vezes com o aparelho ligado. Aí eu olhava para o vizinho, olhava para a TV, olhava para ele, dali a pouco ele também estava assistindo televisão. Quando dava 9 da noite, ele vai embora. Ah, fica aí, é tão gostoso quando você vem. Cuidado, hein? Eu não estou falando de uma coisa que pareça frouxa. Foram alguns laços que foram esgarçando no tempo e que as crianças foram crescendo, também habituadas com essa possibilidade de não precisar ter relações intensas ou duradouras, ou algo que permita que você precise maturar essa relação. Cautela. Esta possibilidade de desmontagem da capacidade de convivência e especialmente da possibilidade de nós indicarmos a própria noção de criança como sendo aquela que tem a sua maior força no lúdico, na ludicidade. Ou seja, a possibilidade de fruir, de aproveitar. E fruir e aproveitar como criança significa, entre outras coisas, a possibilidade nessa fruição de nós conseguirmos conviver com outras gerações. O que é extremamente prazeroso. A possibilidade, entre outras coisas, de perceber que não se pode colocar o número de obrigações que hoje se coloca, por exemplo, para as crianças de camada média, como as nossas. Há crianças, e vocês sabem, que têm uma agenda semanal superior, quase às vezes, de um executivo. Coloque-se para a criança com 7, 8 anos de idade, com 10 anos de idade, que ela precisa fazer isso, aquilo e aquilo para ela se preparar para o futuro.
Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e uma das coisas que eu fiz como secretário, logo depois do professor Paulo Freire, foi discutir com as educadoras e os educadores na rede a seguinte ideia: não se dê tarefa para a criança no final de semana. É uma violência. Tornar a criança um ser pragmático, utilitarizado o tempo todo. Por exemplo, sexta-feira, dá tarefa para a escola, para casa. Qual é a consequência? Nenhum de nós gosta de levar atividade para casa no fim de semana. Consequência, a criança passa o final de semana inteiro sem fazer aquilo e preocupado. Vai fazer quando? No domingo à noite. Com raiva e com sono. E aí a gente diz que ela tem que apreciar, porque aquilo é importante para ela. Ora, uma escola que organiza isso é aquela que não entende que parte do conteúdo está na possibilidade exatamente dessa ludicidade. Essa criança hoje, eu vou inverter a questão. Mais do que criança. Um menino ou uma menina que entrou este ano aqui em Campinas na universidade, o menino ou a menina que entrou este ano aqui em Campinas na universidade, em que ano nasceu? 86. Alguns nasceram em 87, os que entraram esse ano na universidade. Quando o Collor foi eleito, eles tinham 3 anos. Por uma parte de nós aqui, Collor é memória, para ele é história. Ele foi ler numa apostila para fazer o exame. Esse menino, por exemplo, que entrou esse ano, essa criança, que agora tem 17, 18 anos, ele não assistiu um filme antigo, que talvez um ou outro aqui tenha assistido, vocês chegaram a ver, um filme antigo chamado ET. Chegaram a ver ET? Antigo. Talvez você tenha até curtido o ET. Talvez até você se lembre dele. A criança que assiste hoje o ET, ela acha o ET meio tonto. O que o ET queria no filme o tempo todo? Ligar para casa, voltar para casa. Ele ficava dizendo E.T. phone home. E.T. phone home. A criança olha hoje e fala, por que ele não liga logo para casa? É porque quando o filme foi feito, não existia celular, não existia internet, não existia GPS. O filme fala do passado do nosso futuro. Para alguns de nós aqui, o ano 2000 era uma referência do impossível. Você diz isso aí só no ano 2000, lá foi. Olha só. Ele não viu ET. E ele não viu uma das coisas mais importantes na vida, que uma parte dessas crianças hoje está gritando para nós desesperadamente. E às vezes a gente na escola, em casa, na mídia, não sabe direito o que fazer. A gente subestima a força amorosa que elas carregam. Uma das cenas mais estupendas do ET, que você se lembra até hoje, qual é? Do dedinho. Aliás, essa é a mais forte da cena, sabe por quê? Porque ser humano é passar a existência atrás de um dedinho que você possa encostar. A pior sensação que um ser humano pode ter é se ele não tem nenhum dedinho para encostar. Porque é a sensação do abandono, da solidão. Como dizia o grande Guimarães, a vida é grande sertão, mas tem veredas. As veredas são o outro. Aquela cena é estupenda, tanto que acende. Nós curtimos tanto o ET, sabe por quê? Não só porque o filme é gostoso, mas por ser um ET pequeno, dá a impressão que ele é uma criança. Embora não fique claro no filme e no roteiro, ele não é, né? Dá a sensação de que ele é uma criança. E é claro, o filme lida um pouco, às vezes, com essa força nossa. De onde tirou Spielberg aquela ideia maravilhosa da cena? Michelangelo, do teto da Capela Sistina. Você olha, você fica boquiaberto. Até dói o pescoço de olhar a altura. Né? Você olha, você tem aquela cena estupenda em que Deus e Adão estão quase encostando o dedo. Eles não encostam o dedo. Você olha, não tem certeza se é Deus que está criando Adão para não ficar sozinho no universo, ou se é Adão que está criando Deus para não ficar sozinho no universo. Provavelmente ambas as coisas. Aquilo é maravilhoso. Né? Mas tem uma outra cena no filme que você não esquece. Qual é? É a bicicleta. Ser humano é acreditar que bicicleta voa. Ser criança é acreditar que bicicleta voa. Você perde a tua capacidade de ser criança no dia que você começa a achar que bicicleta não voa. E nessa hora, você se conforma. Olha só, quando eu pego água e coloco num copo, a água se conforma ao copo. Isto é, ela fica aprisionada no copo. Ela fica com a forma do copo. Quando você começa a achar que bicicleta não voa, é sinal de que você está perdendo a capacidade de ser criança. Afinal, também em filosofia, há uma clássica frase que diz o seguinte: as crianças se espantam por as coisas serem como são, e os adultos nos espantamos se elas não fossem desse jeito. Isso produz uma diferença profunda
na capacidade de compreensão. O mundo da criança hoje, claro que ele não é um mundo como é, ou como foi, aliás, o mundo de vários e vários de nós. Mas ele é também, porque o mundo da criança hoje também é o nosso mundo. Não existe um mundo das crianças, existe um mundo em que homens e mulheres existimos. E esse mundo em que homens e mulheres existimos é um mundo onde há gerações de convivência. E essas gerações em estado de convivência, muitas vezes estão se furtando a capacidade, exatamente, de produzir aquilo que é a maior força da existência, exatamente, como eu dizia, a capacidade dos dedos se encostarem. Ora, volto eu só para fechar no ponto de partida. Essa criança hoje, ela olha a realidade e ela aprecia um pouco de reflexão filosófica, aprecia, especialmente quando você vai trabalhar com ela, aquilo que são as grandes questões dos pré-socráticos, né? Você coloca para uma criança questões que foram trazidas por Tales, por Zenão, foram trazidas por Anaxágoras, Anaxímenes. Heráclito. Ela fica boquiaberta, porque aquilo que ela curte, né, da onde vem o mundo, como é que ele é composto, né, as questões da matéria, as questões do espírito, o mundo da matemática. Esse mundo da beleza, da força, é o mundo da imaginação, o mundo da criação. É o mundo da poesia, é o mundo da fábula, é o mundo do mito, é o mundo da infância. No entanto, a palavra infante, que é uma palavra negativa, infante é aquele que não pode dizer, não pode falar, que é incapaz de falar, por isso que é chamado de infante. Hoje, se cala muito essa possibilidade. E muitos de nós, mais adultos, não penetramos nesse mundo da criança para a nossa capacidade de convivência. E no máximo, e muitas vezes o fazemos sem necessariamente uma má intenção, deixamos, né, que esse mundo aconteça como se ele fosse à parte. Aí, um dia, a gente se espanta quando entra no quarto do filho, que está com 14 anos de idade, e ele tem uma série de aparelhos eletrônicos ligados, ele está na internet, está no ICQ, está com a televisão ligada, está com o aparelho de som ligado, está ouvindo, falando com alguém no celular e assim por diante. Você fala, isso que é capacidade multilateral. Não, isso também é uma sofreguidão imensa em relação à busca de contato, à tentativa de contato. Quase que, e aí eu vou fechando, que uma parte deles, do mundo em que vive e que a gente muitas vezes se afasta, está dizendo para nós, E.T. von Home. E.T. von Home. E é claro, uma das coisas mais gostosas numa noite como hoje é imaginar tantos homens e mulheres que vêm para ajudar a pensar um pouco esse mundo. Porque, como eu disse, insisto para concluir, esse mundo da criança não é um mundo só dela. É o nosso mundo onde as crianças também estão. É o nosso mundo onde adultos, adolescentes, idosos também estamos. Não é um mundo à parte. No entanto, ao ser olhado, pensado, trabalhado como se for um mundo à parte ou um mundo estranho, só cabe a elas mesmo não só dizer isso, como vez ou outra dizer para nós, leve-me ao seu líder. Fica claro? Esse passeio inicial é exatamente para pensar o seguinte, quem é essa criança? A grande frase é, onde está a criança dentro de você, que muitos falam? Você precisa dançar, precisa fazer poesia, precisa pintar um pouco, precisa cantar para soltar a criança que está em cada um e em cada uma de nós. Mas que criança é essa? É aquela criança do Carlos Saura, do Cria Cuervos, que te comerão os ojos. Né? Qual criança é essa? É o Zé Pequeno, do Cidade de Deus? Que criança é essa? É aquela que é maldosa? Que criança é essa? É a criança que foi construída, está sendo elaborado na nossa convivência. No adulto está oculta uma criança eterna, algo em formação que jamais estará terminado, algo que precisará de cuidado, de atenção e educação. A filosofia nunca se dedicou muito à ideia de infância.
A filosofia, na sua trajetória, nunca trabalhou muitos textos para olhar isso mais de perto. Afinal de contas, como eu disse há pouco, a noção do infante é daquele que não tem voz, que não podia dizer-se e dizer. E hoje a gente tem um grito muito forte, né, nesse campo, que é pensar não só os que estão conosco, não só os nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, mas especialmente olhar que tipo de futuro que a gente quer construir. Né? E aí cai numa armadilha. Alguns dizem, porque é no meu tempo. Atenção, Milor Fernandes, estupendo pensador do Rio de Janeiro, tem mais de 75 anos, tem uma frase que a gente não pode esquecer. Ele diz assim, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Qual é o nosso tempo? Qual é o nosso tempo com as crianças? Esse mundo, quais são os pontos de contato que a gente tem dentro dele?